E aí, família tricolor? Tô chegando com mais informações do São Paulo. Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do tricolor paulista. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as informações do São Paulo de hoje. Tem a internet, mas não pode dar muita bola para isso. Ceni é sincero sobre críticas do torcedor são paulino. São Paulo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, e fez 3-0 em cima do Red Bull Bragantino. O São Paulo enfrentou o Bragantino, no Morumbi, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor comandado pelo técnico Rogério Ceni conquistou um bom resultado na competição de pontos corridos, 3-0 com gols de Nestor, Caleri e Igor Vinícius. Com os 3 pontos conquistados, o tricolor sobe na tabela de classificação, e agora ocupa a 11ª colocação, com 29 pontos, com 1 de diferença dos times que estão até a 8ª posição. Em entrevista coletiva, o treinador são paulino falou sobre a vitória, e as críticas que vem recebendo da internet. Rogério Ceni disse: "O gol do Nestor ajuda a dar mais estabilidade para o time. Levamos uma finalização, mas em especial o segundo tempo foi bom. Modificaram o sistema de jogo, mas quando eles passaram a atuar com 3 zagueiros empurrando 2 alas, nós conseguimos ajustar os alas centralizados. Um jogo 1 contra 1, e ganhamos muitos duelos. Os duelos ganhos nos propiciaram a vitória. O Léo ganhou quase todos os duelos. Acho que o time competiu como sempre, foi feliz nas finalizações sempre. A gente não pode achar que a vitória apaga os erros, mas tem um futebol convincente. Hoje era muito importante a gente vencer, fica a 6 pontos da zona de rebaixamento, a 6 pontos do G6. A vantagem é que tem mais tempo para trabalhar. Quando tem esse dia a mais, essas 24 horas fazem uma diferença grande, quando tem jogo de 4 em 4 dias. Há menor risco de lesão, e a gente usa um time habituado a jogar junto." Ceni também falou do incentivo do torcedor são paulino, que vem abraçando o time tanto no Campeonato Brasileiro como nas Copas. Ele ainda disse: "Em relação ao torcedor que está aqui no estádio, eu sempre fui muito bem tratado. Ele vem sendo parte fundamental. Tem gente que fica mais homem do que é. A gente vê o dia a dia, a rua, o estádio, que é referência, e é gratificante ver o torcedor incentivando nosso time", finalizou Ceni. E aí, tricolor, vocês concordam com Ceni? O que vocês acharam da partida contra o Bragantino? Comentem aqui no vídeo sua opinião também. Mais informações. Ele é São Paulino demais. Yuri Alberto comete gafe, cita nome do São Paulo e torcida não perdoa. O atacante do Corinthians agitou a torcida do São Paulo nas redes sociais, ao cometer um erro na entrevista do Clássico. O São Paulo venceu o Bragantino neste último domingo, dia 14, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de no início do ano Rogério Ceni afirmar que o Brasileirão seria a prioridade do tricolor, a realidade está sendo outra. O clube paulista está muito mais bem encaminhado nas Copas. Apesar de não ter jogado no último sábado, dia 13, o time do Morumbi não deixou de ser assunto entre os rivais. Isso porque no intervalo do clássico entre Palmeiras e Corinthians, o atacante do Corinthians, Yuri Alberto, concedeu entrevista e ao falar sobre o sistema defensivo do Palmeiras, acabou citando o nome do São Paulo. Ao ser perguntado sobre a posição que poderia sair o gol do Corinthians, o atacante respondeu em ironia: "Na zona de ataque do Corinthians e na zona de defesa do São Paulo, opa, na do Palmeiras, me desculpa", disse Yuri. Não demorou muito para que a torcida repercutisse a zoeira na web. Eles amam o São Paulo. Clássico entre Corinthians e Palmeiras, mas não esquecem nunca do maior do estado, São Paulo. Esse é São Paulino demais. São Paulo é inesquecível, ele ama o São Paulo, disseram alguns dos internautas. O Palmeiras acabou vencendo a partida por 1-0, com um gol contra de Rony. E aí, tricolor, na sua opinião, ele ama o São Paulo ou não? O que vocês acharam dessa resposta de Yuri? Deixe sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Mais notícias. Vai ficar. Reinaldo revela que renovação com o São Paulo está bem encaminhada. Lateral esquerdo tem vínculo com o tricolor até o fim deste ano, e já pode assinar pré-contrato. O lateral esquerdo Reinaldo afirmou neste último domingo, após a vitória de 3-0 contra o Red Bull Bragantino, que sua renovação de contrato com o São Paulo está próxima. Seu vínculo se encerra no final deste ano. Reinaldo disse: "Estamos conversando, se Deus quiser vai dar tudo certo, todo mundo bem encaminhado. Esperar nosso diretor, com todo mundo mas espero estar aumentando o número de jogos no São Paulo, porque aqui é minha casa, onde me sinto bem,
E espero dar muito mais alegrias para o nosso torcedor, que lota estádio. Espero ficar mais e mais anos aqui, afirmou Reinaldo. O lateral recebeu sondagens de alguns clubes recentemente, já que pode assinar um pré-contrato e sair de graça no fim do ano. No entanto, o desejo de Reinaldo em permanecer deve pesar na decisão. O jogador tem sido um dos principais destaques da equipe nesta temporada. Com 2 assistências neste último domingo, ele chegou a 7, e divide a liderança do quesito com Rodrigo Nestor, que também deu assistência neste último domingo. Reinaldo faz parte de um grupo de veteranos, que possui contrato próximo do fim com o São Paulo, e que ainda está com futuro indefinido. São os casos de Rafinha, Miranda e Éder. Dificilmente todos permanecerão juntos no clube na próxima temporada. Reinaldo chegou ao São Paulo em 2013, e é um dos jogadores com mais jogos pelo clube. São 355 ao todo, e 30 gols marcados, figurando entre os maiores laterais artilheiros da história do clube. Na próxima quinta-feira, às 21 horas, diante do América Mineiro, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, ele deve ser titular novamente. E aí, tricolor, na sua opinião, o São Paulo acerta em renovar com Reinaldo? Ele deve continuar no SPFC? Deixe sua opinião também aqui nos comentários do vídeo. Mais informações. Jornalista fala sobre possibilidade de o São Paulo contratar Paulinho, do Bayer Leverkusen. Jovem ex-Vasco foi especulado no São Paulo, janela de transferência seria empecilho. Nesta janela de transferências do meio do ano, o São Paulo contratou 5 atletas: Marcos Guilherme, Felipe Alves, Giuliano Galopo, Ferraresi e Bustos. Os reforços são uma maneira de qualificar o elenco e dar mais opções ao técnico Rogério Ceni, que tem enfrentado dificuldades pelas questões envolvendo o calendário apertado e o sempre cheio departamento médico do clube. No último final de semana, alguns setores da mídia especularam o nome de Paulinho, atacante ex-Vasco, e que atua no Bayer Leverkusen, no tricolor. E o jornalista André Hernan esclareceu sobre o assunto. Revelado nas categorias de base do clube carioca, Paulinho está no time alemão desde 2018. Ele foi campeão olímpico com a seleção brasileira, e estaria negociando com São Paulo e Atlético Mineiro, de acordo com o site Get German Football News. André Hernan disse ontem. São Paulo não está se movimentando para contratar o Paulinho no último dia de janela. Clube já fechou o ciclo de contratações. Paulinho tem contrato e altos salários no Leverkusen. Quem trabalha com o jogador entende ser difícil uma volta ao Brasil até amanhã, fechamento da janela. E aí, tricolor, na sua opinião, Paulinho seria uma boa para o São Paulo? Ele seria bem-vindo ao SPFC? Deixe sua opinião também aqui nos comentários do vídeo. Bom, torcida São Paulina, essas foram as últimas notícias do SPFC. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações. Eu te espero aqui com as últimas novidades do tricolor no próximo vídeo.